E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Ztubers. Hoje nesse quadro em que eu respondo perguntas de pré-adolescentes, ou seja, Ztubers Responde. Hoje as perguntas vão nos levar ao mundo da filosofia, da ciência, ao mesmo tempo que a gente vai citar alguns versículos bíblicos, então fica ligado porque vai ser massa. Já deu like? Não deu like? Eu já falei, você tem que dar o like pela fé, acreditando que as perguntas vão ser boas e as respostas também. Então, dá o like aí, se inscreve no canal e compartilha com um amigo se ele também tiver as mesmas dúvidas que foram sanadas, espero eu, por meio desses Ztubers Responde. Primeira pergunta: as pessoas começaram a morrer e ir para o céu somente após a crucificação de Jesus? Se sim, Noé, Moisés, Rei Davi, Esther, etc. não foram para o céu? Bom, a resposta aqui é não. As pessoas antes de Jesus já iam para um lugar. Não era o céu, talvez do jeito que a pessoa perguntou aqui, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque existe, na teologia, a gente afirma que é um lugar que chamamos de lugar intermediário, que é entre uma coisa e outra. Vivemos o nosso momento aqui, essa esfera que nós estamos vivendo. Aí, nós, quando morremos, estaremos no lugar intermediário, aí haverá um momento em que Jesus irá ressuscitar, trazer o julgamento e viveremos uma eternidade. Não tem muita informação dentro da Bíblia a respeito desse lugar intermediário, mas eu quero trazer para vocês um versículo que é Jesus explicando a respeito disso por meio de uma história. Em Lucas capítulo 16, ele traz a história de Rico e Lázaro. Parênteses aqui para você, aprendizados. Tem gente que pensa que isso é uma parábola. Essa história é uma parábola. Uma parábola é uma história que não existe. É uma ilustração, é algo fictício. Mas diferente de todas as outras parábolas de Jesus, essa história, Jesus dá nome. Dá nome para Lázaro, inclusive, que é aquele que tinha fé, e dá nome para Abraão, que é o pai de toda a nação de Israel, o grande patriarca. Então, por citar esses nomes, isso é uma das razões pela qual não só eu, mas pastor Daniel Reis aqui da nossa igreja e os professores com quem eu estudei acreditamos que é uma história, então a gente pode extrair aqui uma verdade bíblica. Que é a seguinte: existe sim um lugar intermediário. Porque olha o texto bíblico, o que ele vai falar. Por fim, então, capítulo 16, eu vou só ler o 22, mas se você quiser saber tudo, é do 19 ao 31, tá? Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. Ali em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro, que é o mendigo, ao seu lado. Então dá para entender aqui, Jesus em sua fala, de que existe um lugar intermediário em que aqueles que creem, aqueles que têm fé, aquele que inclusive recebeu o nome, que é Lázaro aqui nessa história, está com Abraão num lugar, e aqueles que não creram estão em um outro lugar também, que é intermediário antes de tudo que vai acontecer. E por que a gente pode pensar isso não só por esse texto, mas vamos lembrar de outros personagens bíblicos. Elias. Saber que Elias ele não morreu. Veio lá a carruagem de fogo, pegou Elias e levou ele para onde? Para o céu, para esse lugar intermediário, para perto de Deus. Enoque também, lá em Gênesis, Enoque, talvez você nunca ouviu falar dele, mas é um cara que estava tão perto de Deus, um cara que amava tanto a Deus, que Deus falou: você vai ficar perto de mim. E arrebatou ele e levou para esse lugar também intermediário. Moisés também, que vai aparecer lá na frente com Jesus, lá no Monte da Transfiguração, Moisés também foi levado para esse lugar intermediário. Será que tem mais gente? No Novo Testamento, será? Sim, no Novo Testamento. Lembra do cara preso, o cara na cruz ao lado de Jesus? Jesus fala para ele: hoje mesmo você estará comigo. Mano, que lugar é esse, velho? É esse lugar intermediário que, baseado em Lucas, e baseado nesses outros personagens, a gente pode acreditar que essas pessoas estão. Vamos lá agora para a segunda pergunta. De onde veio Deus? Mano, hoje tá assim, hein, velho? Que difícil. Mas não é impossível. Primeiro, Deus sempre existiu, porque Ele está antes do tempo. Mas calma aí que tem muita pergunta ainda para eu responder que vai relacionar com isso. Primeira coisa dentro dessa pergunta é: Ele mesmo afirma o seguinte sobre Ele, que está em Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Versículo 13 diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Ele é o que dá início ao tempo e o que dá fim ao tempo. Mas vamos ler outro versículo também para nos ajudar, que está em Êxodo. Olha só,
Eu li um no final, tô lendo agora no começo da Bíblia, ó, pra você ver que a coisa aqui tá tudo conectada. Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte, não, vou ler do 13 para ajudar a gente a entender um pouco melhor. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Vou parar aqui. Deus não está falando aqui num tempo verbal que a gente entende com facilidade. Ele está falando de um jeito que é, eu sempre fui, eu sempre estive, diferente de vocês, seres humanos mortais e temporais que estão vivendo, ele é antes do tempo. Então, unindo o versículo de Apocalipse, que diz que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? E também esse versículo que ele diz que ele simplesmente sempre existiu, e essa ideia que esse versículo traz, Deus, ele está antes da existência de tudo. Ele, na verdade, é a causa que gerou todo o resto. Deus, ele é eterno. O tempo passou a existir quando Deus o criou. Olha que interessante, ó. O tempo e o espaço surgem com o universo. É isso que a ciência vai falar, né? Incluindo a ideia da relatividade geral e tal. Isso mostra que o tempo é uma dimensão física e que o universo é um sistema fechado com começo e com possíveis limites. Hoje a ciência está falando que talvez não tenha tantos limites, mas eu quero trazer um ponto aqui que a ciência falou e conversar com o que a Bíblia diz, de que existe uma coisa que deu início a algo. Se o tempo é uma dimensão física, ela precisou ser criada. Ela precisou de um estralo, de um início, de um surgimento, né? Aí eu quero agora trazer outros versículos para ajudar a gente a pensar sobre isso. Salmo 90 diz o seguinte, antes que os montes nascessem, antes que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista está afirmando, no olhar dele limitado, de que Deus está além do tempo. Ele está na eternidade, onde o tempo não é contado, onde não existe tempo, não há limite de tempo, não há limites físicos, não há limites de dimensão. Deus está além disso tudo. Então, baseado nesses versículos, a gente consegue afirmar que Deus não veio a existir. Ele sempre existiu. De onde ele veio? Deus é a fonte das coisas. A gente tem que pensar de uma forma inversa. Como o meu amigo Bruno aqui, que edita os nossos vídeos e está gravando nesse momento, ele me falou, cara, é como se um personagem em 2D tentasse explicar um personagem ou algo da realidade 3D. Não dá, porque ele tem as limitações de viver num universo de 2 dimensões, tentando falar de um universo de 3 dimensões. Nós vivemos num universo, sei lá, 4D, que tem o tempo, né, que a gente também nem consegue explicar o tempo direito, tentando explicar alguém que está além da nossa realidade, com a nossa limitação humana. Próxima pergunta que tem relação com a anterior. Quem criou Deus? Bom, imagino que você vai pensar, Euler, você vai falar que ninguém criou Deus. É óbvio, ninguém criou Deus. Na verdade, Deus é que cria as coisas. Ele que é a causa. Aí eu vou para uma vibe mais filosófica, tá bom? Vai aparecer aqui na sua tela a seguinte palavra, ex nihilo, que é do latim de do nada, sendo bem no português fácil de entender. Deus é o único que consegue criar as coisas sem a necessidade de matéria. Eu sou um ilustrador, eu sou um cara que gosta de desenhar. Eu preciso de papel e um lápis para conseguir gerar uma obra, alguma coisa, um desenho. Eu preciso de matéria. Deus, por ser um ser todo-poderoso, ele não precisa de matéria. Na verdade, ele é a fonte de matéria, ele é a fonte das coisas. Eu queria trazer para vocês uma base de um pensamento filosófico que a gente chama de argumento cosmológico. Que a premissa é a seguinte, ó. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Logo, o universo teve uma causa. E a gente, por crermos na criação, por crermos num Deus criador, todo-poderoso, intencional, inteligente e pessoal que se relaciona com a gente sabe que essa causa inicial foi Deus criando todas as coisas. Então, se ele é a fonte, ele não foi criado. Ele é o que cria. Última pergunta, um pouco diferente das anteriores. Adão, Eva e Caim foram para o inferno ou tinha a possibilidade de eles se arrependerem e servirem a Deus após terem desobedecido? Sim, claro que sim. Claro que tinha uma possibilidade de redenção e de salvação. No vídeo anterior dos YouTubers Responde, eu falei sobre a justiça de Deus e Deus proporciona salvação e redenção para toda a humanidade. Só que era diferente do que nós fazemos. Hoje nós olhamos para trás e vemos o sacrifício de Jesus.
Crendo nele, no seu sacrifício e ressurreição, nós recebemos a salvação. A galera antes olhava para frente, na perspectiva de Jesus virá alguém que pagará o preço, né? E como que eu posso afirmar isso a ponto de dizer que se Adão, Eva e Caim se arrependeram, porque nós não temos informações sobre eles mais, se eles foram transformados e estarão conosco na eternidade ao lado de Jesus? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala o seguinte, ó: farei que haja inimizade entre você, Deus estava falando contra a serpente, contra Satanás ali, contra você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é uma coisa que eu falei em um outro vídeo, que é a ideia do proto-evangelho, o início do evangelho, dizendo que esse lance da descendência aqui da serpente é aqueles que nascem do pecado, que é todo mundo depois do pecado, todo mundo nasceu em pecado, né? E esses aqui vão viver essa maldição. Só que ele também fala que ele vai mandar a descendência da mulher. E sabe de quem que ele está falando aqui? Que é essa pessoa que vai receber uma mordida no calcanhar, mas que vai esmagar a serpente e acabar com essa maldição? É Jesus. Jesus é o descendente que está sendo citado aqui. Lembra que Jesus ele nasceu de forma física de uma mulher, Maria, que como todo mundo, todas as mulheres é descendente direta de Eva. Então Jesus, ele é essa promessa que foi dita já no capítulo 3 de Gênesis, que vai ser falado também por outros profetas como Isaías e vai ser concretizado e percebido na vida de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. E um dia Jesus vai acabar com o pecado de forma plena. E tudo começou aqui atrás. Aí se Adão, Eva e Caim crescem nisso aqui, crescem nessa promessa de que um dia viria esse descendente e acabaria com a maldição, eles seriam salvos por sua fé naquele que viria. Lembrando, a gente olha para trás, eles estavam olhando para frente, para Jesus. E você? Você olha para Jesus e crê e já viveu essa transformação ou ainda não tomou essa decisão?